Olá! Vamos dar início a mais uma jornada de lives por aqui. Boa tarde, boa noite para vocês. Tudo bem por aí? Tudo bem, pessoal? Chegando tudo certinho aí para vocês? Olá, tudo bem? Estão me ouvindo bem? O Manu já chegou aqui. Tudo certo, Bruna? Tá chegando certinho? Que bom, obrigada, Franciele. Então vamos lá, vamos dar início a mais um bate-papo, mais uma jornada de lives por aqui. E hoje a gente vai conversar com a Manu Gaíva e mais uma convidada especial aqui que eu já vou apresentar para vocês. Então essa jornada de lives, obrigada Rafaela, boa noite. Então essa jornada de lives que a gente vai falar sobre as virtudes em família é para apresentar para vocês um projeto que iniciou ano passado. Então, quem conhece aquele livro, As Pequenas Virtudes do Lar, né? Em base daquele livro, ano passado eu fiz um e-book sobre as pequenas virtudes do lar na prática. Então, o e-book trazia todas as pequenas virtudes, com algumas reflexões, com os propósitos. E aí, conversando aqui em casa, a gente resolveu fazer isso, as virtudes para a família, como viver as virtudes em família. E pensando nisso, a gente fez um programa que chama Pequenos Passos em Família, né? O Pequenos Passos em Família, ele sugere uma virtude por mês, com propósitos para os pais, uma fábula ou um conto relativo à virtude para ser trabalhado com as crianças, porque a gente entende que as virtudes não adianta só a gente querer exigir das crianças, ou a gente vê a nossa necessidade e trabalhar, mas é a família toda trabalhar as virtudes. E o Pequeno Passos em Família tem essa ideia que se você trabalhar uma virtude ao mês, pelo menos, num ano você conseguiu trabalhar 12 virtudes. Né? Então, essa jornada de lives é para trazer convidados para vocês, para poderem falar na prática como a gente pode viver as virtudes em família, o que elas enriquecem, o que a gente trabalha com elas, e também para apresentar para vocês quem está trabalhando por trás agora desse projeto Pequenos Passos em Família, que antes era meu e do Vini, né? A gente começou esse projeto ano passado e surgiu um grupo de ex-alunas minhas do curso Dona do Meu Lar que queriam trabalhar com marketing digital, queriam começar a trabalhar. Elas começaram a estudar, começaram a aprender sobre a ferramenta. E aí eu falei para elas assim: então tá bom, vocês querem assumir esse projeto junto comigo? E elas aceitaram, toparam o desafio. Então, hoje vocês já vão conhecer uma das coprodutoras agora desse produto, né, que está de roupagem nova, está assim com conteúdo muitíssimo mais rico. Então, por isso vocês vão ter aqui o meu perfil, o perfil do Pequenos Passos em Família com uma das nossas coprodutoras e hoje a gente recebe a nossa amiga Manu Gaíva para falar para nós como as virtudes em família podem nos ajudar a sermos mais produtivas. Então, eu vou colocar aqui minhas convidadas. Vou colocar aqui uma das. Opa, Gi, vou colocar de novo aqui. Vamos lá. Hoje quem vai estar aqui com a gente é a Gisele, que é uma das nossas coprodutoras. Só ela acertando lá para entrar. E a Manu já deixou um recadinho ali dizendo que já vai. Vamos ver. Gi, você precisa. Já foi convidado aí.
Aí, Gi, deu certo. Deu certo. Bem-vinda! Boa noite. Obrigada, Rafa. Muito boa noite. Então, gente, a Gisele, ela não só é uma das nossas coprodutoras, como ela é a cabeça, né? A chefe da equipe das famílias, que está agora produzindo o material do Pequenos Passos em Famílias. Então, Gi, por favor, se apresente. Obrigada, Rafa. Boa noite a todos que estão conosco aqui nesse dia. Como a Rafa falou, meu nome é Gisele. Eu sou casada, católica, tenho 2 filhos, o Ian e o Noah. E eu sou aluna da Rafa, na verdade, né? A gente foi aluna da turma 4. E foi um encontro, eu digo que foi um encontro, na verdade, místico, porque houve um mistério em torno disso. Essa volta, né, da mulher para o lar trouxe uma revolução na minha vida. E quando a Rafa trouxe esse projeto para a gente, na verdade eu participei do projeto, né, Rafa? Assim que lançou, e aí me envolvi, pratiquei aqui em casa, né? Vi o projeto acontecer de verdade com a minha família. E quando a Rafa chamou a gente, aí eu abracei o projeto e está sendo maravilhoso. Que bom. Então, a Gi, ela não só ela está produzindo junto, né, o material, coordenando a equipe, como também ela aplicou, né, colocou na prática o programa dos Pequenos Passos em Família em Casa. Então, ela tem resultados para falar de boca cheia ali, né? Então, agora aqui eu vou colocar a Manu, que já colocou para nós aqui, que já está pronto lá, para a gente falar sobre o nosso tema de hoje. Oi, Manu, boa Olá! noite! Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafa. Boa noite, Gi. Boa noite, mulherada. Boa noite, Manu. Tudo Boa bem? noite. Obrigada, viu, Manu? Tudo certo, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Rafa, o convite mais uma vez. Sempre uma alegria estar aqui dividindo com você, né? E agora com Ai, um que bom. projeto novo crescendo, né? Alegria Isso dobrada aí. agora. Isso aí. Olha, Manu, a gente então, né, eu já apresentei aqui para o pessoal sobre o nosso projeto Pequenos Passos em Família. E como você, né, fala no Instagram aqui sobre produtividade, sobre rotina, sobre a casa e principalmente nessa área financeira, que é um calo das famílias, né? A gente queria trocar essa ideia, bater esse papo com você falando sobre como as virtudes podem nos ajudar nisso. E por que falar justamente nesse ponto da virtude? Porque a gente pode fazer economia às vezes, porque tá apertado, porque né, a água bateu na bunda, tem que aprender a nadar, a gente tem que se virar. Mas e por quê? Para quê? Né? O que, que a gente ganha? O que, que a família ganha? Quais são os frutos disso, né? Então, a gente precisa gerar uma virtude, realmente, ela tem que nos levar a algo, né? Até mesmo teve uma aula, né, que a Manu deu agora para a última turma das minhas alunas, né? E que ela falava assim, uma coisa, quando a gente tem que fazer economia de luz, por exemplo, né? Não é aquela coisa, ai, que saco, tem que ir lá apagar a luz. Você tem um motivo, né? Porque do que você vai fazer. A gente tem um propósito em família, né? Então, quando esse propósito é uma virtude, inclusive, né? Então, como a gente pode gerar mais frutos ainda sobre isso, né? Então, Manu, em relação assim a gente conseguir fazer mais coisas em casa, né? Ou fazer tudo que a casa nos demanda, a família nos demanda. Como você vê assim, quais virtudes aí na tua experiência, na experiência com as tuas alunas, com as tuas seguidoras, que você nota assim, essa virtude aqui é a chave, assim, é a principal, é a que elas têm que batalhar por isso para atingir o objetivo que todo mundo assim, procura aqui como se fosse uma receita de bolo e na verdade é essa virtude que está faltando. Perfeito, Rafa. Bom, então vamos lá, gente. Enquanto eu estava preparando para vir aqui, né, para partilhar um pouco sobre isso, eu senti o desejo de pegar aqui para partilhar com vocês um trechinho do que diz no nosso catecismo. É no catecismo da Igreja Católica, porque muita gente escuta falar sobre virtude, né, que nós temos que ter lares virtuosos, famílias virtuosas, ser mulheres virtuosas, mas afinal de contas, o que é virtude?
né? Por onde é que eu vou começar? Como é que eu vou entender se eu sou, se eu não sou, se eu tenho, se eu não tenho? O que eu preciso desejar para ter um lar virtuoso de verdade? Então, eu trouxe aqui, no capítulo 1800, no parágrafo 1804 do Catecismo, diz assim: as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam os nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Né? Então, isso aqui, quando eu li, né, e para quem está ouvindo virtude, muitas vezes a gente acha que é algo de outro mundo, que é algo separado, né, só para quem já está lá no nível máximo de santidade. E pelo contrário, as virtudes são esses passos que a gente precisa dar no nosso dia para um dia chegar lá nesse nível de santidade. Mas olha que interessante, aqui fala que são perfeições habituais, ou seja, é adquirido no hábito, né? No dia a dia ali na nossa casa. Inteligência, então a gente tem que parar para estudar sobre isso. Né? Nós, quando nos deparamos com uma realidade, saiu do trabalho para estar em casa, foi uma realidade totalmente diferente. Que a gente teve que aprender a ser dona de casa, aprender a ser esposa, aprender a ser mãe, aprender como é que administra o nosso lar. E tudo isso, né, a partir do nosso estudo, da prática dela no dia a dia, isso se torna uma virtude. E quando a gente pratica, o que isso gera em nós? Facilidade, domínio e alegria. A produtividade gera em nós os frutos dessa facilidade e alegria. Como é que eu sei se eu estou vivendo a virtude ou não na minha casa? Olha para a sua realidade hoje. Você é uma mulher que está constantemente estressada, irritada, arrancando os cabelos, gritando com as crianças, brigando com todo mundo porque está sujando toda a casa? Ou você consegue ter o equilíbrio? Você consegue fazer várias coisas durante o dia, o seu dia é produtivo, você é leve, você é feliz. Então, esses são frutos que geram em nós a virtude. E como é que eu vou saber qual é a mais importante? A virtude mestre, a virtude mãe de todas as virtudes, que é a virtude da ordem. Sem ordem, eu não consigo ser produtiva. Sem ordem, eu não consigo ser uma boa mãe. Eu não consigo ser uma boa mulher. Eu não consigo ser uma boa esposa. Eu não consigo fazer bem a gestão do meu lar. Eu não consigo administrar a vida financeira. Então, se tem uma virtude que a gente precisa diariamente pedir a Deus para nos conceder a graça, né? Estudar e praticar para que isso se torne um hábito e, enfim, seja enraizado como uma virtude, é essa virtude da ordem. Uma casa desordenada, né, uma mulher desordenada, é uma mulher que, pelo amor de Deus, é a tal da chata, né? A chata da casa, a louca da casa. Então, nós precisamos realmente nos esforçarmos diariamente para implantar essa virtude primeiro em nós. Uma vez que eu, mulher, que sou o coração do lar, sou virtuosa, pouco a pouco a minha família também se torna virtuosa. Então, essa precisa ser uma virtude ali que é um alicerce, né? Que vai realmente nos dar o sustento e a partir dela vai florescer muitas outras virtudes no nosso dia a dia. E é engraçado, né, mano, que quando a gente fala de ordem, automaticamente as pessoas pensam na ordem exterior. E muitas vezes a ordem exterior, de fato, ela ajuda na ordem interior. Mas muitas vezes a gente precisa primeiro ordenar o interior para conseguir ordenar o exterior. Ou seja, se eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei por que eu estou fazendo as coisas, né? E um segredo para a gente poder, quando a gente fala de virtude, porque quando eu comecei a falar desse projeto ano passado, o que vinha era a gente assim, tem material sobre obediência? É porque é aquela coisa assim, né? Eu preciso disso pro meu filho, eu preciso disso, né? Pra viver com meu marido. Pois é, mas olha só o que a Manu falou. Primeiro a ordem. Estamos começando essa jornada de virtudes falando justo da primeira virtude, a ordem. Ok, você já sabe que você precisa da ordem. Mas para quê? Para quê? Né? Não é por quê,
É porque eu quero a casa limpa? É porque eu quero ver as coisas arrumadinhas? É porque eu quero que a minha sogra entre aqui e tenha orgulho de mim? É porque eu quero que a vizinha não tenha o que falar de mim? Não, não é porque, é para quê? Para que eu preciso da ordem? E aí a gente começa a retomar os nossos objetivos de vida, né? Então, eu quero adquirir a ordem porque através dela, com ela, né, eu vou levar os meus filhos, a alma deles, para o céu, porque eles serão almas ordenadas, que sabem o que estão buscando. Porque através da ordem, né, a gente vai conseguir encontrar as coisas mais fáceis. Vai ficar mais, a gente vai saber exatamente o que tem para não comprar, né, à toa, ou vai comprar a mesma coisa. A gente vai viver aí até outras virtudes, como por exemplo da economia. A economia é uma das pequenas virtudes, né, que o George Chofrot fala no livro, né, das pequenas virtudes do lar. Então, ou seja, quando eu sei o para quê, eu consigo saber quais agora os pequenos passos que eu tenho que dar, né? Exatamente. E é engraçado, sabe, Rafa, isso que você falou, a virtude, né, a ordem exterior, ela é completamente reflexo do nosso interior. E é aqui que muitas vezes nós batemos a cabeça, nós sofremos e não sabemos por quê. Porque não adianta, eu posso trazer uma personal organizer aqui em casa agora. Ela virar minha casa de ponta cabeça e colocar tudo no lugar, guardar roupa no lugar, né? A cozinha no lugar, tudo lindo, tudo maravilhoso. Pode ter uma consultora financeira para organizar a vida financeira. A hora que virar as costas, em menos de 30 dias está uma bagunça de novo. E aí onde entra as nossas inconstâncias. Começa e não termina, começa e não termina. Abandona o barco no meio do caminho. Mas na verdade, por quê? Porque aqui dentro não está bem resolvido. Dentro de nós não está ordenado. E o meu interior, ele reflete no meu bolso. O meu interior, ele reflete na minha casa, ele reflete no meu relacionamento. Então, enquanto eu não parar para olhar para dentro e organizar primeiro o que está dentro, né? Antes de saber o que eu quero, mas primeiro eu preciso saber quem eu sou. Né? Quem sou eu, Emanuele? Quem sou eu diante de Deus? Quem Deus quer que eu seja? Porque eu sei o que eu sou, onde eu estou, e sabendo o que Deus quer de mim, eu sei onde eu devo ir. Eu sei quais são os passos concretos que eu preciso chegar. E aí, sabendo disso, eu consigo ordenar, colocar cada coisa no seu lugar. Tudo que está fora, eu pego e coloco no caminho. E aí, gente, é nítido como o resultado acontece. Falando de vida financeira, a minha vida foi desordenada por muito tempo. Muito, muito tempo. Eu tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, achava que ia reduzir fatura do cartão de crédito, mês que vem estava o dobro. E assim, era terrível. Quando que deu o resultado? Quando eu atrelei o sentido, que é a vida de santidade, o nosso chamado a ser a imagem e semelhança de Deus, ser santo como Deus é santo, com as técnicas financeiras. Mas antes disso, eu precisei aqui, ordenar dentro do meu coração. Ordenar ali a minha alma, né? O meu encontro com Deus. E isso é nítido, o quanto isso impacta em tudo. Tudo, 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 em todas as nossas áreas. Diz, ia E, comentar. Manu, sim, assim, achei muito bacana a Manu começando, citando o catecismo, porque a gente começar pelo conceito, destrinchar o conceito de virtude é muito importante. Muitas vezes as pessoas confundem dom com virtude. Então, acha que é uma coisa que vai cair do céu. Exato. E como você falou, é um hábito. E aí, fazendo o link com a questão de você cuidar do interior, ordenar primeiro o seu interior. Então, são hábitos, né? Nós, mulheres, quando nós mudamos, as coisas mudam ao nosso redor. Então, a gente ordena esse interior, mas é um esforço também. Então, muitas vezes as pessoas querem começar já por fora. O que a gente tem que mudar por fora? Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que economizar? Mas esquece de ordenar primeiro o seu interior. Buscar essa vida interior, esse próprio encontro com Deus. A virtude, ela é um esforço, né? Diferente do dom, que é um presente de Deus, a virtude é um esforço, né? São hábitos que nós vamos, ao longo do tempo, adquirindo com o nosso esforço. É claro também que vem da graça, né? A gente deve pedir, se a gente quer alcançar, por exemplo, a virtude da economia, a gente pede essa graça também a Deus. Mas nós precisamos desse esforço diário, contínuo,
né? De não se entregar à preguiça, não se entregar aquela, não, hoje não, só hoje não. A virtude, ela vai crescer em você. Assim como a nossa vida espiritual cresce em nós, né? A virtude, ela cresce também com o nosso esforço contínuo. Exatamente. E aí, da gente sabendo, quando a gente ordenou o interior, sabendo os nossos passos que a gente vai dar, a gente vai ter a surpresa de ver que, na verdade, não era aquilo que a gente esperava, né? Às vezes, a pessoa, ela vem aqui, por exemplo, ela vê algumas pessoas especialistas em organização falando, e fala, então é isso que tá faltando aqui em casa. Vou começar amanhã. Aí cai no que a Manu falou, né? Faz, não vai, não continua, né? Cai na inconstância. Aí quando você não para, se ordena primeiro, né? Aí vem a luz. A graça, assim, não é nem uma luz, ela é um raio, é um clarão, né? Um negócio assim que vem muito óbvio para você. E quando você começa a ver os passos, fala, por que eu não pensei nisso? Pois é, porque era por ali. E a gente vai encontrando uma paz e uma serenidade naquilo que a gente deixou para fazer, mas porque a gente aprendeu que aquilo não era agora a prioridade. Então eu tenho paz em ver um guarda-roupa desarrumado, porque naquele momento, diante da minha realidade de vida, como eu sei o que é a virtude exatamente, eu sei exatamente o que ela é, e sei no como viver praticamente dentro da minha realidade, eu vou focar no que eu preciso fazer, nos pequenos passos que eu tenho que fazer para aquele dia, para aquele momento da minha vida. Porque uma coisa é eu vir falar para você, eu, Rafa, mãe de 4 crianças aqui, pequenas, entre 7 anos e 10 meses, e agir, ir lá e falar com 2 filhos mais velhos, ou a Manu falar com 3 que também têm idades diferentes. Então, assim, por exemplo, a Manu tem 2, as mais velhas delas são meninas. O meu é um casal. Então, são realidades diferentes, são necessidades diferentes. A gente pode apresentar a técnica e não vai encaixar para cada um. Porque é isso, eu preciso primeiro olhar aqui para dentro. Eu preciso primeiro ordenar aqui dentro. E aí você vai ter paz, tranquilidade, né, naquilo que precisa deixar de fazer, né? E, Manu, eu queria te perguntar uma outra coisa. Você sempre fala também de dicas, assim, muito práticas da gente adquirir, né? Coisas que a gente ter dentro de casa para conseguir fazer mais coisas, né? E aí eu acho que, assim, aí a gente pode cair no erro do contrário da virtude, né? Que é o pecado, ou seja, cair no contrário. Que é, por exemplo, eu lembro outro dia que quando você comentou que você comprou o aspirador de pó vertical, né? E as facilidades e tal, do que a gente pode fazer. Tô louca para ter um. Então, assim, aí né, outras pessoas falando, máquina de lavar louça tal. A gente vai vendo e fica assim, eu preciso de tudo, né? Você vai criando necessidade, porque eu preciso de tudo isso para ter ordem, eu preciso de tudo isso para ser produtiva dentro da minha casa. E aí a gente esqueceu da virtude, né? Ou seja, então, mano, como ter esse cuidado de, assim, como adquirir, focar no que a minha família precisa, até mesmo numa questão de gastar corretamente, né? O que a nossa, ou economizar para adquirir outra coisa, de uma forma que eu não esqueça da virtude. Porque o que a virtude é importante nisso, nessa história? Uhum. Quando que acontece esse risco de eu esquecer a virtude? Quando eu realmente não sei o que eu quero. Né? E eu coloco a minha esperança naquilo que as pessoas estão fazendo. Então a Manu tá usando aspirador, vou ter que usar aspirador também, vai sobrar tempo para mim. Eu vi que ela comprou uma lava-louça, vou ter que usar lava-louça também, porque vai sobrar tempo para mim também. E a gente fica colocando ali, né, expectativa. Eu vou comprar um aspirador, minha vida vai mudar. Mas não vai mudar, não, bonita. Se você não colocar rotina, se você não definir suas tarefas, se você não definir suas prioridades, definir o seu dia a dia, né, organizar o seu tempo, o seu horário, o aspirador é só um aspirador que você vai ter que ligar na tomada e você vai ter que ir lá. Não é uma vassoura mágica, né? Que você vai falar, pronto, vai lá e faz as coisas, o serviço está pronto. Não vai resolver. Então, se você não souber para quê, tem que ter uma finalidade. Você vai comprar um aspirador, mas ele vai te auxiliar em quê? E como é que eu sei, né? Se isso vai me ajudar, se isso não vai me ajudar. Tem uma técnica que eu desenvolvi, que para facilitar, assim, para a gente fixar, eu dei o nome de dedo. Como assim dedo? Você vai ter que colocar o dedo aí na sua rotina. E o dedo é o quê? Primeira coisa, definir. Definir o que você quer.
É ter mais tempo, né? É ter mais dinheiro no final do mês? Quanto você quer? É pagar alguma dívida? Ou é poder, sei lá, ter meia hora a mais todos os dias para poder sentar com meu filho? Defina. Primeiro passo da sua vida. Defina o que você quer da sua vida. Segunda letrinha, E. Eliminar. Eu vou olhar toda a minha rotina, todo o meu dia, e eu vou eliminar aquilo que está me roubando tempo. Onde é que eu estou gastando muito tempo? É na cozinha? Então eu preciso dar um jeito aqui. O que eu tenho que fazer? Né? Eu não posso deixar acumular louça, vou ter que fazer comida congelada, né? Dedo, né? Terceira letra. Delegar. O que dá para delegar? Dá para contratar alguém para fazer? Dá para eu passar para o meu marido? Dá para eu passar para o meu filho? Não sei. Vou pensar o que dá para delegar. E, por fim, otimizar. Como é que eu posso otimizar, por exemplo, o tempo que eu gasto lavando, limpando a minha casa, se é isso que você quer? Reduzir o tempo na sua casa. Eu posso otimizar, ao invés de varrer e ficar catando com a pá, eu posso ter um aspirador que vai me auxiliar. Eu estou gastando muito tempo na louça. Ao invés de você limpar a pia, você põe na lava-louça que ela vai fazer o trabalho para você. Então, é você tomar as decisões de forma consciente. Não é simplesmente porque você está passeando aqui no Instagram, abrir um anúncio para você, 70% de desconto, Black Friday, né? Essa semana socorro os maridos com cartão de crédito. Essa semana é um perigo. Então, você primeiro precisa ter essa definição. O que ter um aspirador vai te ajudar? O que você fazer uma economia no supermercado vai te ajudar? Senão fica sem sentido nenhum. Definiu. Quero um aspirador, né? Vamos pegar o exemplo aí do aspirador. É isso que eu quero, realmente vai me ajudar a delegar, vou diminuir meu tempo, vou otimizar meus processos. Passa para o segundo estágio, que é você olhar financeiramente. É a hora que você vai entrar com as perguntas mágicas que vão resolver sua vida e não vão te deixar fazer problema. Que é o quê? Anota aí para vocês não esquecerem. Primeiro, olhou para o aspirador? Eu quero. Primeira pergunta que você vai fazer. Eu quero? Quero. Nossa, como eu quero. Estou vendo todo mundo usar, estou vendo todo mundo fazer, né, dar 1000 referências. Eu quero muito. Ok, vamos para a próxima pergunta. Eu preciso? Preciso. Preciso porque eu estou gastando 40 minutos só para varrer essa casa. Se eu tiver um aspirador, pelo que disseram, eu vou fazer em 20 minutos, então metade do tempo. Ok. Você quer, você precisa. Próxima pergunta. Eu posso? É. Poder, eu não posso não, mas parcela em 10 vezes no cartão que eu não vou nem sentir. É o melhor momento para você fazer essa compra? Realmente não é, porque eu estou em dezembro, novembro, né? Daqui a pouco é dezembro, tem rematrícula das crianças, você tem que comprar material escolar, realmente não é o melhor momento. Né? Eu posso fazer isso em outro momento? Eu posso me organizar financeiramente para, ao invés de parcelar em 10 vezes no cartão, eu ter esse dinheiro à vista, né, e comprar de uma vez só? Posso. Então, quando você sai da emoção do que eu quero fazer porque alguém indicou, porque alguém mostrou, e eu trago para a razão, né, com dados e fatos, sabendo se eu posso, se vai me comprometer, se não vai, se é o meu melhor momento e em que isso vai me ajudar, aí eu não torno um pecado, porque eu estou comprando de forma consciente, né, vivendo a virtude da ordem, vivendo a virtude da economia, né, vivendo muitas outras virtudes aí que vão me gerar frutos. Ao contrário disso, o que gera? Discussão com o marido. Né? A mulher compra as coisas escondidas porque não pode mostrar, porque não está comprometido, está tudo comprometido. Arrependimento, porque ela comprou por impulso, ela nem sabe como é que usa, se não usa. Então, nós precisamos olhar desses pontos. Saia da emoção e traga para a razão. Em que isso vai te ajudar? Se é o melhor momento para você fazer isso? E aí, se você respondeu sim, gabaritou tudo, minha filha, se joga. Se joga que agora é a hora. Agora é a semana para fazer isso, né? Claro que esse é um exemplo, né? Mas é viver isso em todas as outras áreas da nossa vida. Muito bom, Manu. Tá ótimo. Muito bom. Eu tirei 50% ainda nesse teste. Vai ter que pensar mais um pouco, Gi. Foi fundamental essa live começando essa semana, né? A gente vai ter que fazer que todo mundo assista essa live antes de saírem gastando cartão. Verdade, o marido vai me agradecer. Vai chover de homem seguindo lá, Manu, para tentar descobrir quem que falou essas coisas. Mas olha, gente, é fundamental isso que a Manu falou, até porque a gente pode cair num comodismo, né? E pensar
eu preciso de todas essas coisas, mas precisa para quê? Né? A gente volta na nossa pergunta, né? Precisa para quê? Efetivamente, às vezes você precisa de alguma coisa para ter mais tempo, para poder ficar com as crianças, para poder, né, limpar a casa, para realmente estudar, ou porque, por exemplo, quem trabalha o dia inteiro fora de casa, né? Chega em casa, ainda tem serviço para fazer e daí isso rouba o tempo de ficar com as crianças. Então, né, voltar naquela ordem de prioridades, né? Primeiro as pessoas, depois as coisas. Então, a gente consegue organizar. Então, por isso que quando a gente está falando aqui da ordem, de ordenar o seu interior, é trazer isso tudo à tona. O que é realmente importante para você? O que realmente é a sua família, né? São os bens, mas os bens que vão te levar a estar mais com a família, a ser melhor para a família, servir melhor a família, né? Igual quando as pessoas... Teve uma vez uma moça que me perguntou assim, se ela tirasse carteira de motorista, né? Para ela ela ser mais livre do marido. Mas não é você mais livre para o marido. Pensa bem, é o Finalidade quanto de errada, coisa que né? você pode fazer mais para sua família. Não é o problema. O marido não é o problema, entendeu? O problema é você está limitada, entendeu? Então é nesse sentido que a gente tem que pensar. No servir mais. Porque, né, o que já dizia na Bíblia, há mais alegria em dar do que em receber. Então, se a gente quer realmente viver essa vida feliz, né, é realmente tendo essa visão para o céu, caminhando da terra com a visão para o céu. E aí a gente vai encontrando que a virtude, né, é o que a Manu falou no começo, citando o catecismo, né, é uma disposição firme nossa, da alma, né, de que realmente a gente está plantando para algo além. E aí a gente vai encontrar mais leveza, mais serenidade e mais alegria nas coisas que a gente está fazendo por aqui, né? Bom, eu quero então agradecer vocês, né? Agradecer muitíssimo, Manu, super rica. A Gia, nossa chefe, nossa gerente aqui do projeto Pequeno Passos em Família, né? E convidar todos vocês que ficaram aqui conosco, clica ali em cima, vocês vão conhecer o perfil do Pequenos Passos em Família, vão conhecer o projeto. Quem se inscrever já recebe gratuitamente o material de uma das virtudes para conhecer como funciona o projeto. E essa live ela vai ficar salva algumas horas aqui no meu Instagram. Como essa live não é minha, eu estou aqui, mas ela não é minha, ela é de toda uma equipe por trás que está trabalhando. Então esses créditos merecem ir lá para o Pequenos Passos e Família. Então vai ficar um tempinho aqui, mas depois a gente vai salvar e disparar para quem tiver inscrito lá por e-mail, certo? Então vocês vão depois receber o link lá da live e também o link da playlist de todas as lives que vão acontecer por aqui, certo? A gente vai voltar aqui na quarta-feira com o casal Zaparoli, também falando, né, com o Guilherme e com a Fernanda Zaparoli, falando sobre as virtudes em família, como viver e o que pode nos ajudar, certo? Então, Manu, mais uma vez, muitíssimo obrigada, assim, por enriquecer muito a nossa jornada, trazer muito conteúdo aqui para nós. E Gi, obrigada por todo o trabalho e por estar aqui também compartilhando em concreto como funciona. Amém. Eu que agradeço. Foi um presente de Deus, Rafa. Eu que agradeço o convite, Pode viu? falar, E Manu, vocês tiverem de dúvida, né? Sobre essa questão financeira, essa questão da virtude, da produtividade, pode mandar aqui que eu ajudo vocês também, viu? E Deus abençoe esse projeto, que muitas e muitas, muitas famílias, né, busquem esse desejo de serem famílias virtuosas, realmente. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada, Gi. Quero agradecer, então, também muito, tá, Rafa? Partilhar aqui sobre as virtudes com vocês. Agradecer a Manu por abraçar esse projeto conosco. E eu queria convidar a Rafa, todo mundo, para conhecer o nosso Instagram, conhecer o nosso perfil, Virtudes em Família. Tem muito material bacana lá. Só quem navegar pelo Instagram já vai conhecer muitas virtudes, né? Como aplicá-las, tem dicas, tem brincadeiras que a gente pode fazer com as crianças para poder ensinar as virtudes. E aí, clicando lá na bio, você já baixa o material para você conhecer de mais pertinho, assim, o nosso trabalho, tá bom? Tá ótimo. Obrigadão, Gi. Obrigadão, Manu. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui. A gente volta na quarta-feira. Um beijo. Fiquem com Deus. Gente.